E para repercutir esse assunto, eu converso agora com Igor Lucena, economista e especialista em relações internacionais. Igor, bom dia, obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui na Record News. Como é que você avalia aí essa notícia da França anunciando a ampliação do arsenal nuclear? Isso mostra que, de fato, o mundo está preocupado com o que acontece hoje no Irã? Bom dia, Jonathan. O mundo está extremamente preocupado com o que acontece no Irã. A gente imagina que o conflito que era regional não se tornará mais regional. E, obviamente, é importante a gente falar para todo mundo que a França não tem interesse em utilizar as armas nucleares contra o Irã, contra qualquer inimigo. Hoje, a expansão das ogivas nucleares e dessas armas é o que a gente chama de impacto, defesa de impacto. Ou seja, qualquer nação teria medo de atacar a França ou países que são considerados potências atômicas porque entendem que poderão receber um ataque nuclear de volta. Então, o objetivo da França é defender não só a si, mas a União Europeia também. Lembrando que vários países da União Europeia não possuem armamento nuclear, mas querem sim a participação desse armamento francês, como, por exemplo, a Polônia, que se sente ameaçada pela Rússia, e agora eu acho que foi um grande mau cálculo, que é o próprio Chipre. Né? O Chipre hoje é um país muito pequeno, membro da União Europeia, é uma ilha que fica basicamente entre 3 continentes, a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, e foi atacada. As bases inglesas do Chipre foram atacadas, isso fez com que não só França, mas Alemanha e Reino Unido, até mesmo a Grécia, né, que é muito próximo, mandassem aviões e navios de apoio. Então, esse conflito traz a União Europeia para dentro, para sua própria defesa, e, obviamente, isso também tem um impacto político importante. Emmanuel Macron está em uma situação política muito ruim a partir do momento que ele faz esses anúncios de defesa, de soberania, de união, e de que vai apoiar todo o continente com a sua potência atômica. Isso também traz um sentimento francês de força, de defesa. Isso para ele é muito positivo. Mas, quando a gente pensa na segurança mundial, em vez da gente estar pensando em diminuição do arsenal nuclear, algo que era sim e foi acordado entre a União Europeia, Rússia e Estados Unidos, ainda no final da União Soviética, a gente está vendo muito pelo contrário. China quer aumentar a sua potência nuclear, porque entende que tem uma capacidade militar muito aquém da sua vizinha Rússia ou dos Estados Unidos, e agora a França está fazendo o mesmo. Provavelmente outros players, como Paquistão, Índia e Reino Unido, devem seguir esse movimento e aumentar a sua capacidade não só de criação de ogivas nucleares, mas muito mais também dos chamados mísseis de longo alcance. Não adianta nada você ter capacidade de bombas atômicas se você ficar dependendo de navios ou jatos ou submarinos para transportá-los. Então, a gente entende que agora o outro conflito do Paquistão com o Afeganistão, Paquistão sendo uma potência atômica, e a França entende que, eventualmente, haverá momentos que a França vai ter que utilizar seu exército, sua aeronáutica, sua capacidade militar, e para se proteger de qualquer tipo de ataque em territórios franceses, não só na França ou nos chamados d'outre-mer, que seriam as ilhas francesas, ou até mesmo aqui na América Latina, a Guiana Francesa faz parte da França, ela precisa de uma capacidade de detente, né, uma capacidade de autodefesa muito mais forte. Por isso, esse posicionamento do presidente Emmanuel Macron. Igor, e a gente lembra que muito do que justifica esse conflito que estamos acompanhando se baseia na dificuldade de inspeção das usinas nucleares no Irã, não é? Do ponto de vista de não saber, de fato, a que ponto o Irã enriquecia esse urânio, essa questão nuclear, se de fato apenas por uma questão energética ou se poderia ir além por uma produção de bombas, por exemplo. A partir de agora, com esse conflito, você imagina que a gente vai ter a possibilidade da comunidade internacional, de fato, pesquisadores, pessoas que fazem esse trabalho, conseguirem, em loco, verificar a questão das usinas nucleares do Irã, ou ainda está muito distante dessa realidade? Olha, Jonathan, é muito difícil. Neste governo, neste novo ayatollah de transição, eu não acredito que isso seja uma realidade. Acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais. Eu vejo 2 cenários ocorrendo, né? O primeiro, o presidente Donald Trump falou
que a gente vai ver aí entre 4 ou 5 semanas de conflito. Então, não esperem uma grande mudança antes disso. Então, até que ponto os iranianos vão ter armamentos para se defender e revidar atacando as bases americanas ao redor do planeta? A gente viu a entrada do Hezbollah agora, né, fazendo ataques a Israel. Israel está preocupada agora em fazer vários ataques de várias frentes. Então, eu diria que enquanto esse conflito se manter na maneira como nós estamos assistindo hoje, será muito difícil uma mudança política interna a ponto de ter mais abertura dentro do programa militar iraniano. E aí o ponto americano é justamente esse: os americanos deixariam os iranianos continuarem o seu programa nuclear, contanto que fossem extremamente pesquisados, regulados, analisados, baseados nos preceitos internacionais de transparência, o que não ocorre. Por isso, hoje o objetivo é destruir o programa que, na visão ocidental, é, na verdade, uma fachada para a criação de bombas atômicas. Até mesmo ontem nós tivemos uma declaração do Departamento de Estado que, em tese, hoje o Irã já teria capacidade para produzir, né? Ou seja, ele teria urânio enriquecido na qualidade de 11 armas atômicas, não que elas estejam prontas, mas que elas podem se tornar uma realidade. E, além disso, o mais arriscado seriam os mísseis transcontinentais iranianos que poderiam levar essas possíveis armas saindo diretamente do Irã e atingindo a costa leste americana. Por isso, esse conflito deve se prolongar para impedir até então essas duas atividades de se tornarem uma realidade. Igor, continua comigo, tem outra notícia chegando, quero a sua análise na sequência, porque as embaixadas dos Estados Unidos na Arábia Saudita e no Kuwait foram atacadas pelo Irã. O correspondente Vandré Pereira tem as informações. Olá, pois o clima é de extrema tensão, né, no Oriente Médio. Depois desses ataques, os Estados Unidos começaram a fechar outras embaixadas, né, para evitar qualquer tipo de ataque a esses órgãos diplomáticos, a tentar retirar também funcionários dessa região, que é bastante difícil, e ainda a pedir que cidadãos americanos deixem toda essa área do Oriente Médio. Olha, a embaixada americana em Riad, na Arábia Saudita, foi atingida por drones e teve imediatamente as atividades suspensas. E no Kuwait, o mesmo aconteceu, né? Esse complexo diplomático também foi alvo de ataques aéreos e permanece fechado agora por tempo indeterminado. E por conta desses ataques, os Estados Unidos começaram então a fechar, né, esses pontos diplomáticos, né? E o que é mais complicado, evitar que os cidadãos sigam até essas regiões, né? E deixando muitas pessoas sem ter exatamente o que fazer. O Departamento de Estado pediu para que os cidadãos se abriguem ou pelo menos tentem deixar a área por conta própria, para que busquem meios próprios de deixarem essas áreas de conflito. Isso é muito complicado, 14 países, pelo menos, entraram nesse alerta americano, né? Entre eles a gente tem Israel, Egito, Catar, a Arábia Saudita, e boa parte do espaço aéreo também está fechado. Então, sair dessa área de conflito é uma situação muito delicada para cidadãos americanos que estão por lá e certamente causando muita preocupação em famílias que estão aqui nos Estados Unidos. A gente continua acompanhando toda a situação e podemos trazer qualquer informação, outros detalhes, né, sobre uma possível missão americana, né, de resgate de americanos ou da situação no Oriente Médio a qualquer momento. André Pereira, dos Estados Unidos, para a Record News. Eu volto a falar com o Igor Lucena. A gente segue acompanhando o conflito no Oriente Médio, né, Igor? Porque era já previsível que as embaixadas americanas, que as bases militares dos Estados Unidos da região fossem alvos de ataque, ou isso tem surpreendido o exército americano? Não, isso não tem surpreendido. Isso é uma estratégia muito comum dos iranianos, né, de atacar o mais próximo possível são as bases. O que surpreende são os ataques a territórios de países que até então não entravam dentro deste conflito, né? A gente viu o aeroporto dos Emirados Árabes Unidos, hotéis no Catar, cidades na Arábia Saudita. Isso com uma tentativa ainda muito, eu acho, irreal, de forçar esses países a abandonarem a segurança norte-americana. Lembrando que as bases americanas servem também para a segurança desses países. Então, ao atacar não só as bases, mas os países em si, eles estão tentando dizer que os americanos não são capazes de protegê-los, o que,
de fato, isso não é uma realidade. Agora, isso já é tão previsível que as embaixadas, né, a embaixada agora em Riad, na Arábia Saudita, foi atacada por um drone, mas não tinha ninguém lá. Os americanos já sabiam que as embaixadas também seriam atacadas e retiraram todo o pessoal não essencial. E os mais importantes diplomatas estão em bunkers ou dentro das bases aéreas, que são muito mais seguras. Então, esse é o contra-ataque, né? O contra-ataque também vai ser em Israel. Israel está sendo vista e talvez vai receber múltiplos ataques. O Hezbollah já atacou, o norte do Líbano está sendo sob ataque de Israel agora. Pode ser que vejamos ainda uma nova participação do Hamas e dos Houthis, ainda muito fragilizados, mas seriam as armas que o Irã tentaria colocar dentro desse contexto, né? E aí o ponto que eu acho que vai falar agora é o tempo. Quanto tempo e quão grande é o armamento iraniano que nós não sabemos que eles poderão manter esses ataques? A gente sabe que o armamento americano é gigantesco. O armamento israelense vem em contrapartida junto com o armamento dos americanos, né? E agora eu acho que a situação se complica, e aí eu gosto de dizer que isso foi um grande erro, porque o ataque às bases britânicas no Chipre está forçando a entrada da Grécia, está forçando a entrada da França, como nós vimos anteriormente, e principalmente do Reino Unido, que é uma das grandes potências militares. Então, o Irã, e aí eu vejo uma falta de coordenação e demonstra até mesmo uma espécie de guerra interna pelas decisões e pelo poder pós a morte do Ayatollah Khomeini, porque, Ayatollah Khamenei, porque se estivessem organizados do ponto de vista militar e correto, essas ações não estariam sendo tomadas. Essas ações são erráticas, são criadas para formar o caos e colocam toda a comunidade internacional, menos Rússia, China e outras ditaduras, contra o Irã. Igor, notícia que chega agora e que a agência de notícias France Press repercute, a fala do presidente americano nesta terça-feira de que é tarde demais para conversar com os iranianos, ou seja, deixando muito claro que a partir desse ponto não tem mais diálogo. O que a gente pode entender dessa declaração? Olha, o presidente Donald Trump está extremamente irritado por isso, pelos ataques às bases, pelos ataques às embaixadas e por ataques que, ao ponto de vista dele, não deveriam ter ocorrido. Ele imaginava que as baixas americanas seriam menores. Porém, eu também vejo o presidente Trump como uma espécie de morde-a-sopra. Então, se os iranianos apresentarem propostas que sejam a favor dos Estados Unidos e que essas propostas, de fato, agradem o presidente Donald Trump na questão de produção de mísseis, na questão da própria do programa nuclear iraniano, eu acho que isso volta à conversa. Eu não acredito que essa fala do presidente Trump é realmente 100% de fim de negociações. Eu acho que isso não existe. Acho que o canal está aberto, mas esse canal só vai aparecer com uma proposta que seja extremamente favorável aos Estados Unidos e extremamente desfavorável ao Irã. É isso que a gente vai ver, pelo menos assim, nos próximos dias. E a notícia de que o Estreito de Hormuz foi fechado e que as tropas iranianas irão destruir qualquer navio que tente ultrapassá-los, isso provavelmente vai fazer com que os outros países do Golfo entrem em um conflito direto, porque isso vai impactar diretamente suas economias, suas receitas, e para eles, e também para os Estados Unidos, isso é inadmissível. A gente acompanha agora imagens ao vivo direto de Beirute, no Líbano. Como o próprio Igor disse, Beirute continua sendo alvo de ataque por parte, principalmente do exército de Israel, depois que o grupo Hezbollah atacou o território israelense. Igor, é importante a gente explicar para quem está em casa se o grupo terrorista Hezbollah, ele é alinhado ao governo do Líbano ou são coisas completamente diferentes? Olha, Jonathan, é importante dizer que o governo do Líbano é uma coisa, tá? É um governo eleito, mas o Hezbollah, por ter sido um grupo armado, ainda é um grupo armado. Ele conseguiu uma penetração política muito grande na sociedade e ele tem assentos dentro do parlamento. E muitas vezes ele faz parte e vota com o governo. E o que isso é nefasto, porque você termina tendo um grupo terrorista participando de decisões governamentais de um governo legítimo. Eu acho que chega a ser até pior
do que o próprio Hamas, que era um grupo terrorista administrando toda a faixa de Gaza. Pelo menos ali você tem uma unidade que você é capaz de combater. No Líbano, a situação é muito misturada. Então, o Hezbollah, ele tem essa característica política e ele é aceito por parte da sociedade, mas ele tem uma característica terrorista, que são os ataques, principalmente, que ele faz à região do norte de Israel. E o mais complicado é que o financiamento da parte terrorista do Hezbollah vem do Irã, vem do petróleo iraniano. Então, a partir do momento que o Hezbollah faz esses ataques e tenta diminuir a capacidade israelense de contra-ataque contra os iranianos, ele está, sim, fazendo uma defesa do Irã em defesa dos seus próprios interesses. A queda do Irã, pelo menos do modelo administrativo que o Irã faz, que é patrocinar o terrorismo internacional, significa, na prática, a queda do Hezbollah. Então, há uma mútua dependência dos dois lados. E aí o grande problema é que, apesar de múltiplas eleições dentro do Líbano, o Hezbollah ainda tem, sim, participação política. Então, o que eles nunca conseguiram foi banir o Hezbollah por ser um grupo terrorista. Eles ainda admitem que, mesmo com a característica terrorista, eles também são um partido político. Então, isso torna a situação extremamente complexa dentro do país. A gente está acompanhando imagens ao vivo de Beirute, vamos agora acompanhar imagens ao vivo de Tel Aviv, em Israel. A informação que chega neste momento é de que 5 pessoas teriam ficado feridas após um novo míssil iraniano atingir Jerusalém. Ou seja, mostramos há pouco, direto de Israel, né, o brasileiro contando que os mísseis continuam cruzando o céu de Israel. Até aquele momento, nenhum míssil tinha voltado a atingir o território, o solo, mas agora sim, informação da agência de notícias France Press é de que um míssil atingiu Jerusalém e que 5 pessoas teriam ficado feridas nas últimas horas. Então, os ataques continuam. Eventualmente, mísseis que não conseguem ser interceptados pelo sistema de defesa aérea caem, atingem locais onde a população civil está e acaba provocando feridos e algumas vezes mortes. Igor, ontem o presidente Donald Trump disse que a guerra poderia durar 4, 5 semanas ou ir além, durar mais tempo do que isso. Dá para imaginar a presença de soldados americanos chegando para atuar em solo, de fato, no conflito contra o Irã? Ou isso é algo realmente muito imprevisível, muito pouco provável? Olha, eu acho isso pouco provável. Isso seria um desastre na política externa americana, seria um desastre, seria uma guerra que duraria anos e provavelmente não teria capacidade de vitória. Os americanos não conseguiram fazer essa vitória de transformação política com países muito menos organizados no Oriente Médio, como, por exemplo, o Afeganistão ou o Iraque. Então, muito difícil ele conseguir fazer isso no Irã, que tem mais população, que tem mais, que tem, de fato, um exército e uma força de defesa muito forte. No meu ponto de vista, e eu acho que isso é uma maneira muito prática e direta, o governo americano não cogita isso, não cogita colocar tropas dentro do Irã. Se isso acontecer, vai ser extremamente uma surpresa muito grande. Eu acho que esse caso só existiria se o Irã entrasse em uma espécie de guerra civil a ponto de que tropas americanas ajudassem um lado específico a ganhar uma guerra civil a ponto de transformar a política e a sociedade iraniana. Eu acho que esse seria o único cenário possível. E hoje, a minha visão de cenário é a completa destruição, ou a máxima destruição da capacidade militar iraniana a ponto de formar governos com uma visão mais pró-Estados Unidos. Eu acho que o objetivo é esse, e até mesmo eliminar novos líderes que estejam ascendendo ao poder, que continuem com maneiras radicais contra os Estados Unidos. Acho que o objetivo é esse, e esperar ver se haverá uma mudança interna, uma conjunção de fatores que pode cair o governo, mas eu acho que nesse momento isso está muito longe de ocorrer. É importante lembrar, né, Igor, que sempre que um conflito começa, a gente tem a população civil que é diretamente impactada. Pessoas ali que tentam levar a sua vida dentro da normalidade, ainda que estando em países já complicados do ponto de vista da política, economia e etc. Mas muita gente que nesse momento acaba se deslocando para outras regiões para se proteger. É o caso dos libaneses, né? Hoje, a Agência para Refugiados da ONU diz que 30 mil libaneses já começaram a se deslocar para outras regiões para se proteger dos conflitos. Isso gera uma crise social muito grave, não é?
Isso gera maior crise social, porque essas pessoas vão procurar outras vidas, recomeçar suas vidas, muitas vezes sem recursos financeiros. Hoje, muitos conseguiram até vender e fazem transações, conseguem sim levantar seus bens digitalmente, né? Vender tudo e transferir para outro país, mas isso não é a totalidade. O que é mais complexo disso tudo é que essas diásporas terminam enfraquecendo o país, não necessariamente essas pessoas voltam. E no caso do Líbano, o Brasil é um grande receptor de libaneses. Nós temos uma comunidade forte libanesa, aí muitos deles já vieram para cá por causa dos conflitos e de perseguições do Hezbollah. Isso não só acontecerá no Líbano, aconteceu também na Palestina, aconteceu na Síria e vai continuar acontecendo no Oriente Médio como um todo, até que, de fato, haja algum tipo de paz ou países extremamente fortes capazes de se defender, como é o caso da Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes, que têm um apoio americano, mas a grande maioria, infelizmente, ainda está nessa situação. Igor Lucena, obrigado por hoje. Boa terça-feira para você. Muito obrigado e boa tarde a todos.